Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de Química, pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre distribuição eletrônica. Você é aluno do primeiro ano, os meus alunos também da primeira etapa do EJA, Educação de Jovens e Adultos, que vão estar recebendo essa aula aí. Fique ligado, porque essa aula vai ser importante para você, principalmente para você estar resolvendo suas atividades nessas aulas remotas. Mas você também que está nos acompanhando aí no YouTube, não esqueça, pessoal, de curtir, de compartilhar essa aula com outros alunos, o crescimento do canal do professor Daniel, para estar contribuindo para a formação desses alunos em relação à química. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a distribuição eletrônica do átomo, mas a princípio nós vamos falar da distribuição em níveis e subníveis e de como a gente vai estar fazendo essa distribuição, utilizando ali o diagrama de Linus Pauling. A princípio, pessoal, nós vamos falar aqui sobre distribuição em níveis e subníveis. O átomo ele possui algumas camadas que são representadas por letras. Tem a letra K, a letra L, a letra M, a letra N, a O, a P e a Q. Cada letra dessa aí representa um nível. Isso quer dizer que a letra K representa o nível 1, a letra L representa o nível 2, a M o nível 3, a N o nível 4, o O o nível 5, o P o nível 6 e o Q representa o nível 7. Isso quer dizer que o átomo, em média, possui quantos níveis? 7 níveis. Cada nível desse possui um número máximo de elétrons. No caso do primeiro, 2, no segundo, 8, no terceiro, 18, no quarto, 32, no quinto, 32, no sexto, 18 e no sétimo, 8. O átomo também possui subníveis, pessoal, que são representados por letras, que seriam a letra S, P, D e F. A letra S nesse caso aqui comporta no máximo 2 elétrons, a P6, a D10 e a F14. Essas letras elas são representadas por subníveis. Então tenho o subnível S, o P, o D e o F. Aqui ao lado eu tenho o exemplo do hidrogênio, do hélio, do berílio e do oxigênio. Se a gente for observar que o hidrogênio ele só possui uma camada, isso quer dizer que ele possui quantos níveis? Um nível só. Se ele só possui uma camada, ele só pode comportar no máximo quantos elétrons? 2. Por isso que o hidrogênio só tem um elétron na sua camada. No caso do hélio, como ele só tem uma camada, ele só pode comportar no máximo esses 2 elétrons. Por isso ele tem 2 elétrons. Lembrando, se o hidrogênio tem um elétron só, isso quer dizer que o número de prótons dele é 1 e o número atômico dele é 1. Se o hélio possui 2 elétrons, ele possui 2 prótons no núcleo e o número atômico dele é 2. Olhando para o berílio, a gente já vai ver que o berílio possui 2 camadas ou 2 níveis. No nível 1, ele possui 2 elétrons e no nível 2, ele possui 2 elétrons, totalizando 4 elétrons. Isso quer dizer que ele tem também 4 prótons e o número atômico dele é 4. O oxigênio, ele possui aqui, nesse caso, 2 camadas, a camada K e a camada L, o nível 1 e o nível 2. Na camada K ele possui 2 elétrons em azulzinho. E na camada L ele possui 6 elétrons, somando eu vou ter 8 elétrons. Lembrando que aqui no núcleo ele possui 8 prótons, porque ele está no estado fundamental, assim como o hidrogênio, o hélio e o berílio também se encontram no estado fundamental. Então nesse caso aqui, pessoal, o oxigênio possui 8 prótons e o número atômico dele também é 8. Vamos ver como é que a gente representa a distribuição do elétron no átomo. Existe uma representação. Olha, essa letra N significa nível, essa letra S significa subnível e a letra E significa quantidade de elétron no subnível. Aí eu trouxe aqui como exemplo o hidrogênio, a distribuição dele, a representação. Esse número que fica bem em cima do hidrogênio é o número de massa dele, pessoal. O número de massa dele é 1. E esse número que está abaixo aqui é o número atômico, o número de prótons. Então isso quer dizer que o hidrogênio ele só possui quantos elétrons? Um elétron. Se ele possui só um elétron, ele só possui uma camada. E essa camada eu represento por essa letra que é a camada K, ou nível 1. Então isso quer dizer que o hidrogênio só possui um elétron quando ele está no seu estado fundamental. Aqui eu tenho a representação. O número 1 significa nível, ou seja, ele está no nível 1, a letra S é o subnível, e o número 1 que está em cima do subnível é a quantidade de elétrons no subnível. Então isso quer dizer que o hidrogênio só possui um elétron no subnível
S e se encontra no nível 1. A letra que representa a sua camada é a camada K. Aqui a gente vai ver como é que a gente utiliza o diagrama de Linus Pauling. O diagrama de Linus Pauling, pessoal, ele segue aqui uma sequência lógica. Eu tenho que passar primeiro por cima de 1S2, aí eu retorno, passo por cima do 2S2, aí eu retorno, passo por cima do 2P6, 3S2, aí eu retorno, passo por cima do 3P6, 4S2, aí eu retorno, 3D10, 4P6, 5S2. Bom, essa linguagem que a gente utiliza aqui para fazer a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus Pauling vai depender, nesse caso, do número atômico do átomo. Se a gente for olhar aqui, olha, o número atômico do sódio, pessoal, é quanto? É 11. Então, se eu for fazer a distribuição eletrônica, no caso do sódio, eu tenho que começar primeiro com 1S2, como foi colocado aqui, ó, 1S2. Depois aí eu retorno, passo por cima do 2S2, ó, 2S2. Depois eu retorno, passo por cima do 2P6, eu tenho 2P6. Aí eu vou concluir com 3S1. Você pode me perguntar, professor, por que o senhor não colocou 3S2? Porque se eu for somar a quantidade de elétrons aqui em cima, olha, eu tenho 2, 4, com mais 6 dá 10, com mais 1 dá 11. Tem que dar igual a quantidade aqui do número atômico desse átomo. Qual é o número atômico desse átomo? 11. Então, isso quer dizer que o número de elétrons dele também tem que dar quanto? 11. Então, qual seria a distribuição correta para esse átomo? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Mas a gente pode fazer também a distribuição em camadas, pessoal. Então, eu posso representar aqui, ó, a camada K. Lembrando, a camada K é representada pelo nível 1 aqui, ó, pelo número 1. Então, a camada K tem quantos elétrons? 2. Aí eu posso representar a camada L. A camada L tem quantos elétrons? É representada pelo nível 2. Só que eu tenho nível 2 aqui e aqui. Ó. Nível 2 aqui e aqui. Aí eu somo. 2 com mais 6 vai dar quanto? 8. Então isso quer dizer que a camada L tem 8 elétrons. E o sódio possui a camada M, porque ele possui quantos níveis? 1, nível 2 e nível 3. Então nesse caso aqui, ele tem 1 elétron na camada M. Então eu posso fazer a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus Pauling e eu posso fazer a distribuição em camada, que nesse caso vai dar 2, 8 e 1. Nesse caso aqui, falando em relação ao sódio, que tem número atômico 11. Pessoal, agora bora fazer uma atividade para a gente se familiarizar com esse tipo de análise, fazendo nesse caso aí a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus Pauling e a gente vai lembrar os conteúdos anteriores. Olá pessoal, estamos de volta. Agora nós vamos estar resolvendo uma atividade para você se familiarizar com o diagrama de Linus Pauling e de como é que a gente faz a distribuição eletrônica usando esse diagrama, tá pessoal? Mas a gente vai rever algumas coisas da nossa aula anterior, quando a gente estava falando sobre distribuição do átomo, perdão, dos elétrons no átomo. Essa questão ela diz o seguinte, olha, observe as espécies a seguir. Então ele dá aqui 1, 2, 3, 4 espécies. O oxigênio, o sódio, o magnésio. Nesse caso aqui, o magnésio com um número de massa diferente. Um número de massa dele é 24, outro número de massa é 25. Só lembrando você que o número de cima significa número de massa e o número que fica abaixo do elemento é o número atômico. Então, olha, o número de massa aqui do oxigênio é 16 e o número atômico dele é 8. No caso do magnésio aqui, olha, esse primeiro, o número de massa desse aqui é 24, desse aqui é 25. Já o número atômico deles são iguais, que é 12 e aqui é 12. A primeira questão diz o seguinte, olha, o sódio e o magnésio está dizendo que são isótopos, pois há 12 nêutrons em ambos os núcleos atômicos. Olha, se a gente for olhar aqui em relação ao sódio, o número atômico dele, que é esse número de baixo aqui, ó, é 11. E o número atômico do magnésio aqui é quanto? É 12. Para que esses dois átomos venham a ser isótopos, pessoal, para que esses dois átomos venham a ser isótopos, o número atômico deles tem que ser igual. Isótopos quer dizer número de prótons ou número atômico igual. Essa palavra aqui, ó, isótopos, significa número de prótons iguais.
Isso quer dizer que o número de prótons do sódio é 11, do magnésio é 12, não são iguais, são diferentes. Então eles não são isótopos, pessoal. Eles podem ser outra coisa, menos isótopo. Eles podem ser isóbaros, eles podem possuir o mesmo número de massa. Eles também podem ser isótonos, quando eles possuem o mesmo número de nêutrons. Nesse caso aqui, eles não são isóbaros, porque olha, o número de massa desse aqui é 23 e o número de massa desse daqui é 24. Professor, eles podem ser isótonos? Podem. Vamos ver se eles são isótonos ou não. Para eu saber se eles são isótonos, basta eu subtrair aqui ó, o número de massa pelo número, nesse caso aqui, de prótons. Como é que ficaria para eu saber nesse caso aí? Olha, o número de nêutrons é igual, vamos colocar aqui, N é igual a massa menos o número de prótons. Então, nesse caso aí, como é que ia ficar a questão? Então, N é igual a massa aqui no caso, vamos fazer primeiro do sódio. A massa do sódio é quanto? 23, seria 23 menos 11. Se eu pegar o 23 menos 11, vai dar esse resultado aqui, vai dar 12. Então o número de nêutron do sódio é quanto? 12. Se o número de nêutron dele é 12, vamos verificar agora o do magnésio. Olha, o número de massa desse aqui é 24, bora só substituir aqui. Então aqui vai ser 24 e aqui vai ser 12. Se eu pegar 24 menos 12, vai dar quanto? 12. Então isso quer dizer que esses dois átomos, pessoal, eles são isótonos. Por que eles são isótonos? Porque eles possuem o mesmo número de nêutron, que é quanto? É 12. Mas eles não são isótopos. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Se ele tivesse colocado esse magnésio aqui, com esse magnésio aqui, aí sim eles são isótopos, porque eles possuem o mesmo número de prótons. Aqui é 12 e aqui também é 12. Agora vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz assim: a distribuição eletrônica do oxigênio é. Ele colocou aqui 1s2, 2s2 e 2p2. Então, se a gente for observar aí, a gente tem que levar em consideração o diagrama de Linus Pauling. Eu começo primeiro pelo 1s2, depois pelos 2s2 e vou concluir aqui no 2p. Olha, então seria 1s2, 2s2, 2p2. Vamos contar. O número atômico aqui do oxigênio é quanto, pessoal? É 8. Eu vou pegar ele aqui e vou colocar aqui para baixo. Olha, olhando bem aqui o número atômico dele, do oxigênio é quanto? É 8. Então, o número de elétrons que tem que dar aqui em cima tem que dar 8. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, o mais 2 dá quanto? Dá 6. Se eu for olhar aí, essa distribuição eletrônica ela não está correta. Ela está errada. A gente tem que organizar essa distribuição eletrônica. Como é que ficaria? Ficaria assim, 1s2, 1s2, 2s2 e 2p, nesse caso aí 2p4. Por que 4? Porque quando eu somar esse número de elétrons que estão aqui em cima, tem que dar quanto? 8. 4 com mais 2 dá 6, com mais 2 vai dar 8. Então a questão de número 1 ela é falsa e a questão de número 2 também é falsa. Haja vista que a distribuição eletrônica aqui, levando em consideração o diagrama de Linus Pauling, não bate. E a primeira questão, ele falou que o sódio e o magnésio são isótopos, eles não são. Eles são isótonos porque eles possuem o mesmo número de nêutrons e não o mesmo número de prótons. Então vamos ficar por aqui, pessoal. Espero ter contribuído para você. Espere a nossa atividade, vou estar lançando uma atividade para vocês em relação a esse conteúdo, que já é uma atividade nova agora no mês de setembro. E você que está nos acompanhando no YouTube, espero ter contribuído para você ter aprendido um pouco mais sobre distribuição eletrônica.